Ana Alice. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, meu querido. Como vai? Tudo bem, viu, Ana? Muito desespero. Rapaz, o telefone ontem não parou de tocar. E o problema, ontem até eu acabei entrando nesse rol dos desespero, viu? Porque no momento da chuva eu estava fazendo algumas externas e na volta o meu carro acabou até sendo arrastado, viu? Porque os quatro cantos da cidade, o engraçado é que eu saí do centro da cidade, tentei ir por vários pontos que eu pensei que não estava alagado, saí pelos 46 alagando, fui pro POC alagando, corri para Lama Preta alagando, fui para frente do Mascarenhas alagando e fui subindo encontrando só alagamentos por cima de alagamentos. Então realmente ontem foi muito assustador e hoje já recebi inclusive aqui, e aí eu quero, né, vou lhe perguntar a respeito dessa situação, que é as escolas que foram inundadas também. Mas queria lhe agradecer por ter aceito o convite, Ana, que é gestor escolar e mestre em educação, também atua tanto na cidade de Dias d'Ávila como de Camaçari. E aí eu queria começar justamente com essa primeira pergunta. Ana, quais são, né, na sua experiência como gestor escolar e também como essa ponte aérea, como dizem, né, Dias d'Ávila, Camaçari, Camaçari, Dias d'Ávila, quais são os avanços, Ana, que você tem percebido nesses últimos anos entre a educação nessas duas cidades que você atua há tanto tempo e também como gestor e como educadora? Vamos por partes. Boa tarde a todos. Primeiro, a gente precisa entender o que a gente pensa da palavra avanço. Porque, assim, Camaçari, por exemplo, eu vou começar por Camaçari, porque sou funcionária pública de carreira em Camaçari desde o ano 2010. Então, vamos entender o que significa avanço. Se formos para os números, a questão do IDEB, Camaçari avançou no IDEB. Avançou tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, os números. Mas quando a gente vai buscar a estrutura da instituição, aí a gente percebe que não há esse avanço. Então, o que há realmente no município de Camaçari, ao longo desses anos, vou falar de 2010 para cá, porque antes eu não posso falar na esfera educacional, porque eu não vivia o universo educacional de Camaçari. Então, o que eu posso colocar é o seguinte: o município de Camaçari, ele se prepara para, digamos assim, a prova SAEB, que ocorre a cada 2 anos. Sempre anos ímpares. Ocorreu em 2019, vai ocorrer agora em 2021. Então, o município de Camaçari, como muitos da região metropolitana que eu tenho acesso, se prepara para essa prova SAEB, para o IDEB. Há uma competição, há uma loucura por parte dos gestores, tanto das secretarias de educação, que seja de Camaçari, que seja de Dias d'Ávila, que seja de Mata São João, que seja de Veracruz. Há uma corrida desenfreada para alavancar os números do IDEB. Custe o que custar, doa o que doer, vamos fazer, investir em capacitações não do professor. A capacitação que se investe é a capacitação de empresas que fazem as formações para os professores. E há também uma necessidade muito grande desses municípios estarem bem. Por outro lado, a gente sabe que somos avaliados constantemente. E o IDEB, ele dá um parâmetro para dizer como está a educação no Brasil, no estado, no município e na escola. Então, se for falar em avanço, Camaçari avançou em números, mas não avançou em qualidade de ensino. É contraditório essa minha fala? Sim, é contraditório no momento que no município de Camaçari ainda há várias turmas de etapa, as famosas acelerações, onde o aluno precisa fazer 2 anos, 2 séries, 2 anos em um ano só, para poder corrigir essa defasagem de seriedade. E tudo isso vai elevando, vai ser quantificado no frigir dos ovos, desculpe a expressão
bem tranquila, é bem simples. No frigir dos ovos, Bruno, eu não percebo avanço, não. Ana Alice, enquanto educadora, não percebe avanço, não. Percebe placas, percebe-se uma escola, um gestor competindo com outro, para saber qual é a escola que teve o índice melhor. E a gente percebe hoje que na educação não dá para competir, a gente precisa cooperar. E nos municípios aos quais eu trabalho ou frequento, porque eu também faço formações em outros municípios, a competição vem acima da colaboração, muito acima. Ana, eu percebo que essa sua preocupação é bem pertinente por conta das denúncias que nós recebemos aqui, né, frequentemente. Dentre elas, Ana, é justamente essa questão estrutural. E eu tenho acompanhado, inclusive, no Diário Oficial e percebo que cada dia que passa, as jornadas pedagógicas, inclusive, tem se tornado cada dia mais cara para a gestão pública. Eu queria também, Ana, ouvir a sua opinião a respeito das jornadas pedagógicas. Eu tenho percebido, Camaçari, por exemplo, o último contrato da jornada foi quase 250 mil reais. E eu fico me perguntando, não há profissionais, Ana, na região que possa sistematizar essas jornadas pedagógicas? Como é que você vê também essa interlocução com o empoderamento dos profissionais locais? O que há nos municípios e também em muitos professores, infelizmente, é a valorização no de fora. A prata da casa, como costumeiramente se fala, não é valorizado, não. Então, assim, a secretária de Educação de Camaçari, a professora Neurilene. Professora Neurilene é Deus no céu, minha couto na terra. Mas existem dentro de Camaçari profissionais que falam tão bem quanto. Não estou em momento nenhum desprezando o valor profissional do doutor, mas busca-se investir, pagar caríssimo por medalhões, como aqui em Dias d'Ávila, não nessa gestão de Alberto Castro, porque a jornada pedagógica esse ano aqui em Dias d'Ávila foi toda com a famosa prata da casa, esse ano. Mas na gestão passada, trouxe Cipriano Lucchesi, trouxe Geraldo Peçanha. E aí, o que é que se acontecia nesses municípios? Uma corrida desenfreada para tirar foto com esses medalhões e os índices continuavam pífios, continuavam baixos. E aí, assim, a jornada pedagógica caríssima para poder se colocar propaganda no Instagram, Facebook ou nas suas redes pessoais particulares e os resultados pífios. Esse ano em Dias d'Ávila, a Secretaria de Educação teve essa decisão de buscar somente a prata da casa. Camaçari não fez dessa forma. E eu me sinto muito tranquila de falar desses dois municípios, porque embora esteja gestora aqui em Dias d'Ávila, porque nesse momento eu estou em Dias d'Ávila, eu costumo dizer que eu perpassei por gestão petista, que foi de Jussara Márcia, e estou agora na gestão de Alberto Castro, que são antagônicos politicamente. Então, eu falo assim de consciência política e entender que não adianta trazer medalhões, não adianta chorar, como a secretária de Camaçari, a secretária de Educação, ela chora no momento que é para começar a propagar os temas, ela se emociona, mas a gente percebe lá na ponta que é o professor de Camaçari não sendo valorizado. Dias d'Ávila, pelo menos esse ano, começou aos poucos os professores serem valorizados. Agora mesmo, agora no mês de novembro, vamos participar de um web colóquio aqui em Dias d'Ávila sobre gestão escolar. E quem vai fazer esse web colóquio não é Heloísa Luque, que é uma das papisas que fala sobre gestão. Quem vai falar sobre gestão
são os próprios gestores de Dias d'Ávila, como ocorreu também com professores, ocorreu também com secretários escolares. Em Camaçari não ocorre dessa forma. Não sei por quê, e não sei porque ainda se perpetua uma propaganda tão mentirosa e cara como é Camaçari. Ana, eu tenho outra dúvida também, eu, né, tenho certeza que você vai fazer uma análise técnica a respeito do ensino remoto. Eu percebi claramente que alguns secretários de educação quiseram empurrar goela abaixo para a população que o ensino híbrido fez sucesso, que o remoto fez sucesso, que todo mundo participou das aulas, que os alunos adoraram, que os pais adoraram, inclusive a secretária Neurilene chegou ao cúmulo do absurdo, que eu achei que realmente faltou essa sensibilidade da secretária de tirar fotos dentro de casas de estudantes em vulnerabilidade para dizer que estava tudo funcionando. Agora, o que eu sempre questionei, eu queria saber se no Buriçatuba, na Lama Preta, no Jardim Limoeiro, lá nas Piabas, lá nas Baratas, realmente tem internet de qualidade para que esses estudantes pudessem acompanhar, assim como Dias d'Ávila, no Bosque, no Genário e muitos outros bairros periféricos, Baixada da URGS, etc. E aí eu queria lhe ouvir, Ana, se realmente nós estamos vivendo no mundo de Nárnia ou se de fato aconteceu todo esse progresso do ensino à distância das escolas públicas e estaduais. Não ocorreu esse progresso em lugar nenhum no Brasil quando se buscou o ensino remoto. Em nenhum lugar. E quando um gestor, seja ele de uma Secretaria de Educação, ou um gestor municipal, no cargo de prefeito ou prefeita, diz que houve esse progresso, qualquer pessoa com a consciência política, não política partidária, qualquer pessoa com a consciência política de cidadania percebe que é mentira, é um engodo, é a famosa história para inglês ver ou ouvir. Não houve esse progresso, não. E vamos sentir que esse progresso não houve realmente a partir do ano que vem, quando os resultados da prova SAEB/IDEB começarem a serem divulgados. Primeiro, o pai e a mãe, eles não são professores, eles não são formados, muitos são, mas eles não são formados. A nossa internet, ela é uma derrota. Quem tem uma internet, entre aspas, de qualidade, sofreu esses dias por quedas por conta da chuva. Imagine o nosso aluno nesses lugares que você falou, seja em Camaçari, seja em Dias d'Ávila, seja no bairro mais longínquo de Mata de São João, onde o acesso realmente é deficitário. Essa criança ela não teve o seu direito à educação garantido, porque uma coisa é dizer que o aluno vai na escola, pega a atividade impressa e leva para casa. No caso de Camaçari, uma empresa estava com a Secretaria de Educação e assim, o material impresso, o material perfeito, uma qualidade perfeita. Mas a mãe do meu aluno, ela não estudou, ela não é formada, por exemplo, para mostrar ao aluno qual o valor relativo e absoluto de um número. E por mais que diga que o professor A, B fez um vídeo aqui e acolá, esse vídeo não alcança. E isso ocorreu em todas as escolas. Até as escolas particulares, alunos sofreram e pais também. Porque assim, eu tenho um filho no 2º ano do ensino médio, meu filho caçula. E ele chegava em casa com algumas situações na matéria de química, e eu, como mestra da educação, você é mestra, você sabe tudo. Não sabia, não. Me batia e precisei pagar um reforço para ensinar química a ele, porque eu não domino química. E olhe que eu tenho um pouco de acesso a informações. E as outras mães, e a maioria. Até porque Camaçari é uma cidade que vive uma dicotomia muito grande. É uma cidade riquíssima
cheia de pessoas pobres. Dias d'Ávila também é a 14ª cidade no estado em renda. Então, pode dizer que é uma cidade rica, mas o nosso aluno não alcançou. E foram 2 anos perdidos. Eu não digo perdido, porque perdido é quem perde a vida. Mas são 2 anos que vamos passar mais de 10 para recuperar. Agora, Ana, eu estava vendo uma matéria hoje, já em exclusividade, de que, segundo o Ministério da Educação e as secretarias estaduais, os professores e diretores se reuniram para pedir o ensino híbrido. Você acredita mesmo que há essa possibilidade, Ana, que os professores já fizeram um relatório positivo de que o ensino híbrido pode ser adotado e que teria excelência em resultados? Vou lhe responder trazendo os 2 municípios, agora dessa vez, nos quais eu trabalho. Não existiu, pelo menos em Camaçari e Dias d'Ávila, e se existiu, foi algo muito camuflado e que não chegou ao conhecimento dos professores, não. Por exemplo, professor nenhum, pelo menos aqueles que têm o profissionalismo na veia, vai dizer que o ensino híbrido é bom. Agora, temos colegas professores que gostaram do ensino híbrido, porque faz lá uma aula muito, entre aspas, meia boca, 1 hora no máximo, vai lá, entrou na plataforma, deixou o seu recado e saiu. E o aluno e a família que se virem. O aluno e a família que busque formas para que esse aluno aprenda. O ensino híbrido, ele é uma realidade por conta ainda desse processo pandêmico. Isso é uma realidade. Mas ele não pode jamais passar a ser algo efetivo. Pode ser usado de uma forma esporádica, uma aula, uma oficina, pode. Mas o ensino híbrido, ele jamais, no país que a gente tem, no estado que a gente vive e nas cidades que a gente costuma frequentar, o ensino híbrido não pode ser uma realidade. Porque aí é brincar com a educação. E eu costumo dizer muito aqui na escola que eu trabalho como gestora. E falo muito aos professores, meus colegas. Queiram ser os professores que seus filhos merecem. Porque quando a gente traz para a mesa o nosso filho, ou nossa filha, ou um sobrinho, ou um afilhado, a realidade começa a mudar de figura. Porque, assim, o professor também é pai, também é mãe, e ele não quer para o seu filho um profissional pífio. Então, eu costumo dizer, queira ser para os seus alunos o professor que seus filhos merecem. Porque dessa forma, a gente começa a ter um pouquinho de mudança. Mas o ensino híbrido, ele não funciona. Funciona para quem não quer investir. Perceba que nos municípios, agora por conta do ensino remoto, há uma sobra muito grande do recurso do Fundeb. Então, assim, porque não teve esse gasto todo. Por exemplo, essa escola que eu trabalho aqui tem um PDDE maior no município de Dias d'Ávila. Eu não gastei esse PDDE todo, porque se eu não tinha aluno na escola, o professor não estava na escola, eu não ia gastar com piloto, eu não ia gastar com muito papel, eu não ia gastar com infinidade de coisa, material de limpeza, não ia gastar com muita coisa. Então, assim, eu tenho sobra de verbas do PDDE, igual a mim, outras escolas, ou todas as escolas. E verdade seja dita, não votei no governo Bolsonaro, não sou, digamos assim, fã dele, mas uma verdade seja dita. As verbas dos repasses federais para as escolas não atrasaram em momento nenhum esse ano, muito pelo contrário. Quando eu menos esperava, a verba já estava na conta. Eu era surpreendida pela Secretaria de Educação me avisando que a verba estava na conta. Então, assim, recursos foram
depositados nas escolas. A escola para ter a sua autonomia de gasto, de administração. Agora, voltando à pergunta do ensino híbrido, isso é uma falácia. Eu, enquanto mestra de educação, entendo que o ensino híbrido, dentro da Bahia, não vou falar por Minas, não vou falar por Goiás, não vou falar por Paraná, não vou falar por estados que têm um nível de desenvolvimento maior e melhor do que o nosso. Mas na Bahia, ensino híbrido é descer ladeira abaixo. 13 horas e 24 minutos. Para quem está entrando agora, eu estou com a presença de Ana Alice, que é mestre em educação, gestora escolar também, falando sobre a pandemia e também sobre todo esse arcabouço educacional daqui da região. Ana, eu estava acompanhando a reforma administrativa, o projeto de lei da reforma administrativa, e tem alguns pontos curiosos sobre a educação. Dentre eles, acabar com a indicação política para gestores escolares e também a interferência nos conselhos escolares. E aí eu percebi que o deputado Bacelar, inclusive já foi secretário de Educação do Estado e também já tem várias intervenções na área da educação. Eu queria ouvir a sua opinião, Ana, também sobre essas interferências políticas quando nós falamos de gestores escolares, transferências de professores, que isso eu recebo aqui com muita frequência, essas denúncias de que intervenção de vereador, intervenção de prefeito, de secretário, etc. Você acredita que é um ponto positivo na reforma administrativa? Olha, Bruno, eu vivo uma situação bem, eu vou dizer, peculiar nessa questão de educação. Vamos lá de trás para frente na sua pergunta. Vereador não entende de educação, não. Vereador entende de voto. Vereador quer voto. Vereador não entende de educação. Então, assim, eu tenho uma professora que é muito minha amiga, andou comigo, segurou minha bandeira, votou no meu candidato a prefeito, pronto. Conseguiu ser eleito prefeito. Então, eu preciso dar para esse professor que andou comigo um prêmio. Então, eu dou uma gestão. Nomeio ele como secretário. Mas esse gestor, que agora está gestor, ele nem sequer passou por uma, digamos assim, uma especialização em gestão escolar. E aí você sabe, é como você colocar um mecânico, é como você vai colocar uma, digamos assim, um profissional que não entenda de mecânica de carro para consertar o seu carro automático. É dessa forma. Só que essas questões das indicações, isso já vem desde o século passado. O Estado, o gestor, ele é eleito. Então, ele é eleito pela comunidade da sua escola, professores e funcionários. Nos municípios, ainda não. Há uma necessidade muito grande, aqui em Dias d'Ávila, também em Camaçari, a aprovação do estatuto, onde dê a esse gestor a questão da eleição, digamos, democrática. Houve uma eleição, entre aspas, democrática, ainda no governo de Caetano, que aquilo ali não foi democrático, coisa nenhuma, porque foram eleitos gestores que abraçavam as ideias de Caetano e abraçavam a ideia de Márcio Neves. Então, os gestores que abraçavam as ideias de Márcio Neves e Luiz Caetano, então esses gestores foram eleitos. Tanto foi uma eleição meia-boca que quando o atual prefeito assumiu, verificou tanta brecha, tanta coisa mal feita, que muitos desses gestores foram destituídos. Alguns ficaram, mas a maioria foram destituídos. Para você ter uma ideia, o diretor da escola que eu trabalho em Camaçari, da escola Alberto Brandão, na época, Zé Carlos, um excelente gestor. Mas, quando o Caetano sumiu, assumiu uma ex-professora da escola, que é amicíssima da mulher do prefeito, e foi a derrocada da escola. Mas as interferências políticas
E isso é bom? Óbvio que não, é péssimo. Aqui em Dias d'Ávila ocorre também? Ocorre. Mas olha que coisa interessante, no meu caso. Ana Alice Nunes, ela é uma gestora na Escola Carlos Drummond de Andrade, em Dias d'Ávila, fica situada na URBS, aqui. É a maior escola no município, em número de professores, em número de alunos, e a Ana Alice não votou no prefeito Américo, ou desculpe, Alberto Castro. E ele sabe que a Ana Alice não votou nele. A Ana Alice votou nele em outras eleições, em outros pleitos, mas nesse em especial, a Ana Alice não votou. E a Analice foi convidada a estar novamente na gestão da Escola Drummond. Isso significa é um envaidecimento? Não, é um reconhecimento de um trabalho. Mas no momento que o cargo de gestor, vice-gestor, for escolhido por um processo democrático, é melhor. Se bem que nem sempre todas as eleições podemos dizer que temos a certeza que vamos escolher o melhor, mas também temos a certeza que não vamos permitir que esse pior permaneça ou que fique. Então, é horrível você olhar para a cara de um infeliz, de um profissional que você percebe que não tem condição de estar ali, mas é amigo do prefeito, é amigo da mulher do prefeito, é do vereador A, do vereador B, e aí a gente percebe como é que está a educação. É uma situação drástica, viu? Ana, para a gente finalizar a sua participação, nós tivemos Mata de São João que saiu na frente no retorno às aulas. Né? O prefeito João Goberto, junto com o secretário Alex, iniciaram com Fundamental 1 e 2 e no período de junho e julho, contrariando todas as outras cidades. Inclusive, semanas depois foi detectado que alguns professores e alguns alunos contraíram a Covid-19, mas o secretário, como diz no popular, abafou o caso, suspendendo as aulas e posteriormente novamente reativando. Mas o fato mais curioso e que também nós até publicitamos aqui no nosso jornal foi do prefeito convidar justamente os profissionais que tinham feito um processo de reda, um processo de concurso público em 2017 e curiosamente só agora foi chamado esses profissionais justamente para as vagas daqueles profissionais que não queriam retornar às aulas, com ou sem a vacinação no geral, porque o questionamento, e eu quero mandar até um abraço aqui para os representantes da PLB, os representantes também dos sindicatos municipais que nós tivemos a oportunidade de conversar, inclusive de entrevistar, e que naquele momento a discussão era em torno de imunizar não só os professores, mas também os gestores escolares, o administrativo e todas as pessoas envolvidas no retorno das aulas, o que foi, na verdade, o contrário. A preocupação do prefeito, em Mata de São João em especial, era imunizar somente os educadores e que posteriormente Dias d'Ávila e Camaçari começaram a adotar essa postura. E eu queria lhe perguntar, Ana, o que é que você achou desse retorno das aulas, de algumas cidades terem sido antecipadas, outras não, e principalmente a fala do governador Rui Costa quando ameaça os educadores e quem não retornasse às aulas, que era para cortar o pontos, que não retornarem, que pudessem ser desligados por abandono de trabalho, enfim, tudo isso que foi criado sem em nenhum momento se pensar na classe dos educadores. Olhe, Bruno, é assim. Eu fiz uma fala numa assembleia de professores, onde eu costumo dizer sempre o seguinte, que eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que as pessoas entendem, ou pela forma que as pessoas entendem. A minha fala foi o seguinte, patrão nenhum gosta de empregado, certo? Então, assim, que seja o patrão da iniciativa pública ou da iniciativa privada, não gosta de empregado. O empregado, ele é aquela verdadeira peça do jogo de xadrez, onde está ali o peão, a torre, para poder proteger a rainha. A rainha, no caso, é o gestor. Então, assim, falando de uma metáfora, o primeiro que cai no tabuleiro de xadrez é o peão. E aí é o primeiro que vai saindo e quando não consegue se proteger a rainha, checkmate.
E aí, o que é que ocorre com esses municípios? Dentro da autonomia que todo município tem, Mata, digamos assim, teve a dianteira, mas Mata já é um município que tem uma dianteira em muita coisa, é o maior IDEB. E Deus sabe o que é que acontece lá em Mata para poder ter esse maior IDEB, mas tem. Lá em Mata tem o regime da meritocracia. Nos outros municípios não tem. Então, assim, lá em Mata, se você não faltou, se você não adoeceu, porque você não pode adoecer, você não pode várias coisas, você tem no final do ano uma espécie de prêmio. E Deus sabe o que é que você precisa passar para ter esse prêmio no final do mês. E muitos professores se submetem a isso, até porque o salário de professor não é grande maravilha. Então, vamos nos submeter a esse tipo de situação para que no final do mês, pelo menos, a ceia esteja garantida, ou parte das dívidas pagas. Agora, o que ocorre é o seguinte, Rui Costa, ele tomou essa decisão, mas foi uma decisão unilateral. O sindicato, a PLB, na pessoa de Rui Oliveira, que eu não morro de amores, diga-se de passagem, mas foi bem firme, né? Então, assim, volta-se quando estão todos imunizados. Camaçari, eu retornei de forma presencial com aluno, mas também imunizado. Qual o problema de Camaçari? Principalmente na escola que eu trabalho, à noite, na escola Alberto Brandão. Então, a ideia voltou tudo lindo, maravilhoso, mas não tem merendeira lá, não. Quem distribui a merenda é o diretor, é a vice-diretora, é a coordenadora. Mas, para propaganda, está tudo ótimo. E a outra coisa, Dias Dávila decidiu não voltar. Então, assim, Dias Dávila terminou, o município de Dias Dávila, digamos assim, terminou sendo protagonista de uma decisão do não retorno para poder retornar o ano que vem de forma presencial, de fato, não de uma forma híbrida. Então, assim, Dias Dávila ainda permanece com as aulas remotas. É a oitava maravilha do mundo? Não, não é, Bruno. Pode ter certeza que não é. Dos meus quase 1.300 alunos que tem aqui na escola, todos eles têm acesso à internet? Não tem. Todos eles vêm buscar as atividades impressas? Não vêm. Então, não é a oitava maravilha do mundo, mas ainda assim, o município de Dias Dávila usou a sua autonomia do não retorno. Para que retornar? Para ficar gradativamente suspendendo a aula a cada 14 dias, onde a infestação por conta da Covid ainda permanece. Então, eu achei interessante e aprovei a atitude do prefeito do não retorno, porque assim, volta para. A escola José de Freitas Mascarenhas, onde meu filho estuda, faz o segundo ano, já parou várias vezes porque aluno pega Covid, contrai Covid, professor, funcionário, e cada pessoa que passou por aquela escola, viveu naquela escola e contraiu Covid, precisa se cumprir o protocolo da suspensão 14 dias. Volta para o ensino remoto. Então, essa questão vai e volta, para ganhar o quê? Então, aqui no município, não vou lhe mentir, não. Eu preferi gostei dessa atitude do não retorno. Em fevereiro, retornaremos sim, presencialmente todos. Ainda vai ter uso de máscara, alguns sim, o uso do álcool em gel, o distanciamento dentro da medida do possível. Mas Mata de São João, eu costumo dizer que é a capitania, uma das capitanias hereditárias, né? A gente já sabe quem é o dono de Mata. Então, decide-se. Foi o que Marcelo Oliveira quis fazer em Salvador, decidir goela abaixo, que ia ser em maio, ia voltar presencial. Só que Marcelo Oliveira esqueceu que em Salvador tem um sindicato que atua, diferente de Dias Dávila, que não tem um sindicato que atua. Aqui em Camaçari tem um sindicato que atua muito bem. Desculpa, aqui em Dias Dávila tem um sindicato que atua. E em Camaçari, o suspeito não atua como deve atuar. Porque até então, o SUSPEC é só teoria nessa gestão. Eu ainda não vi uma decisão efetiva coadunada do SUSPEC e prefeitura. O professor de Camaçari sai perdendo com o SUSPEC lá apenas de plateia.
É, rapaz, como eu digo aqui o tempo todo, quem quiser conhecer Mata de São João, que eu acho que vai mudar até o nome, eu tenho dito isso aqui o tempo todo, porque lá, viu, Ana, para quem assistiu a novela, vai lembrar do Senhorzinho Malta, e eu digo que Mata de São João Sim. é governada pelo Senhorzinho Malta, tá? Porque aquela propaganda, né? Foi feito um clipe institucional do aniversário de Mata de São João, que era uma coisa fora de série, e eu dizendo para todo mundo que Mata de São João tá lá, a terra do Senhorzinho Malta, e o Marcelo Oliveira, que é o ex-prefeito de Mata de São João, foi para Salvador, só que ele esqueceu que lá também já tem os coroné, que lá já tinha os outros Senhorzinho Malta, que não seria do jeito que ele levou Mata de São João, e acabou quebrando a cara e não conseguiu se espalhar. Pensou que ia para Salvador se espalhar, mas encontrou outros coroné e os das antigas. E Mata de São João, eu sempre digo, né, que vai ter que mudar o nome de Mata de São João para Mata do João. Aí vai ser o nome perfeito. Eu falei com Analice, gente boa, como diz o meu amigo da outra emissora, o Adilson diz, amigo meu amigo da melhor qualidade. Pois é, Analice tá aí, da melhor qualidade, educadora, gestora, mestre em educação. Eu às vezes tenho até medo, viu, Ana, de falar títulos hoje no Brasil, porque título e nada eu vejo o povo se acabando de estudar, mas quando chega na hora, só precisa dizer que eu sou amigo de fulano. Infelizmente a famosa carteirada, e infelizmente a gente passa pelo que nós estamos passando. Do jeito que eu vejo, é advogado, secretário de esporte, é odontóloga, secretária de turismo, ouvidora que nunca ouviu nada. Então, enfim, eu já fico até assustado, né? Eu já fico assustado. Mas, Ana, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, né? Sou suspeito para dizer porque eu acompanho, vejo, inclusive, conheço muitos alunos que tanto foram seus alunos, como também estudam na escola que você é gestora. Sei a responsabilidade que você leva. Fiz questão de lhe convidar porque sei também da sua postura imparcial, né? Você, pelo que eu lhe conheço também, eu sei que você é igual a mim, se ou ou não é, ponto e acabou, né, Ana? Tem as pessoas costumam dizer que nós somos do meio termo, viu, Ana? Nós somos do tipo assim, só temos duas vertentes, ou gosto ou odeio, mas não existe do meio, o barata não, morder e assoprar, viu, Ana? E aí não dá. Mas queria lhe agradecer a sua participação e fica à vontade. Obrigada. Bruno, estou à disposição. E assim, a gente, além do conhecimento que a gente ainda tem uma característica bem tranquila. Somos de Alagoinhas, né? Viemos de lá. E eu tenho assim, é uma brincadeira, mas é uma verdade. Assim, eu costumo dizer que Alagoinhas é uma cidade que dá muitos frutos, até porque Alagoinhas é um terreno extremamente próspero. Tudo que se planta floresce, e graças a Deus a gente com muita labuta a gente está aqui. E tem uma frase, não sei de quem é, mas é contemporânea, não tem muito tempo não, que a pessoa que escolhe ficar em cima do muro, ela não está em cima do muro, ela já decidiu de que lado ela está, ou seja, ela está do lado do erro. Então, no momento que a gente não está em cima do erro, em cima do muro, a gente pontua o que está correto, a gente pontua o que a gente entende que não esteja correto, não que sejamos os donos das verdades, somos passíveis a erro também, mas o caminho é esse. Perseguição vão existir, e eu e você e muitos outros igual a gente sempre diz assim, só nós sabemos as dores e as delícias de sermos o que somos. Um abraço a todos, muito obrigada.